paz, teens, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam lidando muito bem com essa situação de quarentena em que nós estamos. E eu agradeço a Deus porque você está assistindo esse vídeo, viu? Significa que você está alimentando a sua mente com coisas boas. Vamos para a nossa aula, então, a nossa escola dominical. Na verdade, não vai ser uma aula, eu quero mais é que nós pensemos juntos, que a gente trabalhe juntos. Será que você vai conseguir trabalhar junto comigo nessa aula? Muito bem, eu vou pedir para que você busque 2 ou 3 coisinhas antes de começar a aula. Você vai precisar, obviamente, de uma caneta. Eu amo aqueles que fazem anotações das coisas que a gente fala e que questionam, porque nem sempre pode ser verdade o que nós falamos. Muitas vezes eu já preguei coisas e depois eu fui ler de novo e percebi que preguei coisas erradas. Então eu quero que você faça isso. Analise cada palavra, será que você consegue? E veja se existe alguma coisa errada e depois venha falar comigo. Eu vou ter a humildade de reconhecer que eu errei. Caneta, papel e Bíblia e muita atenção. Dá um pause no vídeo, vai lá buscar e volta. Muito bem, se você deu a pausa no vídeo, já voltou. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa maneira de repensar os nossos pensamentos. Que estranho, né? Vamos falar sobre Reset System, resetar o sistema. Alguma vez você já teve que fazer isso com o teu iPhone, iPad, iPod, o teu computador, principalmente o Windows, né? A gente tem que resetar muitas vezes o Windows. Eu já tive muita experiência de resetar, de formatar computador. Quando nós formatamos, quando nós resetamos, é diferente resetar de formatar. Quando nós resetamos o nosso sistema significa que nós estamos apagando todos aqueles bugs que não vieram de fábrica, todos aqueles arquivos que estão atrapalhando, que estão deixando os nossos devices um pouco mais pesados. Isso que é resetar. E sob essa perspectiva, eu quero que você pense que nós, quando aceitamos a Jesus, passamos a ser resetados. Eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que fala o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou seja, foi resetado. Se está em Cristo, é nova criatura. Significa que you got a reset, ok? As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Significa que você foi resetado, ok? Então, significa que você é uma nova pessoa. E sendo uma nova pessoa, sendo resetado, nós passamos a ter uma nova maneira de agir, de falar, de olhar, de interagir e de pensar. E debaixo dessa questão de pensar, existem muitas áreas que a gente poderia parar e pensar a respeito. Hoje eu quero falar sobre repensar a maneira como nós reagimos diante das coisas que nos trazem preocupações. E hoje nós estamos vivendo em muitas coisas que nos trazem preocupações. Estamos vivendo um tempo de quarentena, um tempo de coronavírus, nós estamos vivendo coisas que nos deixam chateados, bored, e nós estamos vivendo uma preocupação. Será que eu vou precisar estudar durante o verão? Será que, como que vai ser a minha casa, meus pais, quem sabe? Será que meu pai está sem trabalho, minha mãe está sem trabalho? Como que vai ser a minha vida? Enfim, são muitas preocupações. E hoje eu quero ensinar você uma nova maneira de pensar, de reagir diante dessas dificuldades. No nosso Reset System, depois que nós aceitamos a Jesus, nós precisamos reagir diante dessas dificuldades, ok? Deus enviou Jesus para ajudar a resetar o nosso sistema. Olha só, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para ser um ser supremo diante de toda a criação, ser superior acima de todos os animais. A coisa mais importante que Deus criou foi o homem. E eu sempre costumo dizer que o homem foi a única coisa que Deus colocou a mão, precisou colocar a mão para fazer, não foi uma ordem. Deus colocou no homem a sua imagem e semelhança. Só que o homem pegou alguns vírus e, que se chama pecado, mudou a sua maneira de agir, se afastou de Deus, do Criador, da fábrica, né, da configuração de fábrica, e precisou de um técnico que viesse aqui, desse a sua vida por nós, para que pudéssemos ser resetados. E você sabe de que eu estou falando? De Jesus Cristo. Olha só, vamos dar uma lida aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, em outro tempo você andava conforme o mundo, com os bugs desse mundo.
Mas agora você aceitou Jesus e você tem uma nova maneira de andar. Muito bem, vamos então pensar repensar em relação às nossas preocupações, às nossas dificuldades. São muitas e muitas preocupações que vêm, que a gente não pode fechar os olhos para elas, mas a questão é, o segredinho de hoje é como reagir a essas preocupações, ok? Muito bem, eu quero fazer um desafio para você. Olha só aí na tela do seu device, está aparecendo um Gummy Bear. Muito bem, o desafio é o seguinte. Eu vou passar agora algumas imagens, e nessas imagens esse Gummy Bear vai estar. A questão que o desafio que você vai ter, o challenge que eu tenho para você é: encontre o Gummy Bear. Será que você consegue? Vamos lá? Solta então aí. Muito bem, vê se você consegue encontrar o Gummy Bear. Ok, e aí, como é que foi? Foi fácil? Conseguiu encontrar em pelo menos uma das imagens o Gummy Bear? Não conseguiu encontrar? Então, vou mostrar para você. Na primeira imagem, ele está aqui. Na segunda imagem, ele está aqui. E na terceira imagem, está aqui. Bom, se fosse fácil de encontrar, não seria um desafio, né? Na verdade, o que eu quero que você compare esse Gummy Bear é a graça de Deus. E as coisas que tem ao redor do Gummy Bear, que está escondendo o Gummy Bear, e apesar dele estar na imagem, são as preocupações que envolvem a nossa vida. Sabe, assim como foi difícil para encontrar o Gummy Bear, às vezes, em meio às dificuldades que a gente tem, em meio a tantas preocupações que vêm no nosso dia a dia, a gente tem dificuldade de encontrar a graça de Deus. A graça de Deus que nos traz paz. A graça de Deus, que assim como o Gummy Bear, é doce e é doce para as nossas almas. Quando nós encontramos realmente Deus, sabe? Quando não é clichê encontrar Deus, quando realmente é uma realidade nas nossas vidas encontrar Deus, então a gente consegue ver que é possível nós ter paz no meio de tantas dificuldades, né? Outro versículo que eu gostaria que vocês lessem é esse que está aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Veja que a Bíblia está nos dando um conselho de quando nós estivermos ansiosos. É muito homework que eu não vou dar conta, e eu tenho visto que apesar de estarmos em casa, as escolas têm enchido de homework as nossas crianças. Eu tenho visto alguns de vocês, sim, falando para mim que começaram a fazer trabalhos de escola às 3 horas da tarde e terminaram 8 da noite. E parece que Jesus estava vivendo a situação que nós vivemos hoje. Eu quero que você faça um exercício agora de imaginação. Tente imaginar que nesse momento Jesus está aí do seu lado, nesse momento de preocupação. Tente esquecer tudo que está ao seu redor e tente imaginar Jesus aí do seu lado. E Jesus, nesse lado, está falando assim: ei, não fique ansioso por nada. Não fique ansioso por coisa alguma. Eu tenho uma solução para você. Ore. É isso que está falando aqui em Colossenses. Ore. Ore em tudo pela oração, súplica e com ação de graças. Ore e procure encontrar no meio dessa bagunça toda a graça de Deus. Procure encontrar no meio dessa bagunça toda a mão de Deus te abençoando. Eu sei que está uma bagunça, mas muitos de nós temos coisas que outros talvez não tenham. Nós temos muito para agradecer a Deus. Muito. Mesmo que esteja um caos, uma bagunça. E Deus vai trabalhar de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Outra coisa que eu quero que vocês leiam aqui na Bíblia é aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Venham a mim
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja o que Jesus está falando para você nesse tempo aí difícil que a gente está de preocupações e ansiedade. Olha, não se preocupe. Venha após mim. Entregue o controle nas mãos de Deus. Em outras palavras, Jesus está falando, entregue o controle da tua vida a mim. Você já parou para pensar do que é entregar o controle da tua vida para Deus? Às vezes, eu estou brincando com algum jogo com o Daniel no Xbox, e aí o Daniel, eu estou lá tentando passar a fase, eu não consigo, o Daniel diz assim, deixa que eu passo para você, papai. E aí então eu entrego o controle na mão dele e ele consegue passar a fase. Você está entendendo? Às vezes nós temos que entregar o controle nas mãos de Deus, porque tem coisas que nós temos que fazer, mas tem coisas que nós temos que deixar o controle na mão de Deus. Somente Deus é quem consegue fazer determinadas coisas nas nossas vidas. Aquilo que não está nas suas mãos para resolver, entregue em oração a Deus, entregue o controle da tua vida a Deus. E uma segunda parte do versículo diz, olha, tome, o meu jugo é suave. Sabe, o que Jesus está querendo dizer é que, diferente das preocupações que pesam sobre os nossos ombros, diferente dessas ansiedades que vêm sobre as nossas vidas, o que Jesus oferece para nós, a tarefa, os duties, the tasks that Jesus gives to me and to you, it's not hard, it's not heavy, é leve. Oh, it's not heavy, é leve. Muito bem, é leve. Se você entregar o controle da sua vida nas mãos de Jesus, tomar o fardo dele, ou seja, cumprir, viver conforme ele quer, quando ele recetou você, você vai ver que o que ele pede para fazer, as tarefas, as suas obrigações que Jesus pede para fazer, não são pesadas, pelo contrário, são leves. Não são coisas que trazem ansiedade, pelo contrário, trazem libertação. Muito bem, eu ainda tenho um terceiro tópico para falar para vocês sobre essa questão de repensar a maneira como nós reagimos às nossas preocupações. Olha só, eu usei o meu filho como cobaia aqui, ele gostou muito, mas dá uma olhada nessa situação que eu coloquei ele. Vocês viram eu atirando muitos dardos com a Nerf Gun nele e ele tentando se defender da melhor forma possível com a sua espada, né? Quando eu comecei a brincar com ele, ele disse, não, eu vou me defender com as minhas espadas. Vocês viram? Com a minha espada. Vocês viram que não foi bem assim. Foi difícil, ele não conseguiu se defender. Inclusive, ganhou alguns tiros que deixaram ele com marquinhas, né? Bem doídos. Não chega nem perto do tiro de paintball que vocês vão levar quando a gente for para lá. Mas deixou doído, para ele foi doído. Agora eu quero que você veja uma segunda situação que eu fiz essa brincadeira com o Daniel. Muito bem, vendo esse vídeo, você conseguiu entender o que esse vídeo tem a ver com o que eu estou falando? Vamos, repita com a gente!
Eu estou brincando de Dora Aventureira, queria ver se vocês respondem. Muito bem, é interessante fazer isso no vídeo. Mas vocês conseguiram fazer uma associação do que eu estou falando? Na primeira situação, o Daniel estava apenas com a sua espada. O que significa os dardos para vocês? O que significa os dardos da Nerf Gun para vocês? Muito bem. Quem respondeu preocupações, as preocupações do dia a dia, está correto. É inevitável que essas preocupações venham na nossa direção. Bem, na primeira situação a gente viu as preocupações pegando Daniel de cheio. E ele estava tentando resolver as preocupações com as suas próprias mãos, com o seu próprio jeito. Às vezes nós fazemos isso também. Às vezes nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito. Deixa que eu falo, eu vou lá tirar satisfação com ele. Isso não vai ficar assim. Não, isso não vai ficar assim. Vou ficar sem falar com ele, vou ficar sem falar com ela, vou dar um gelo. Não gostei do que ele fez, não gostei do que ela fez. É injusto o que está fazendo comigo. É do mesmo jeito, nós com a nossa espadinha de autossuficiência, achamos que conseguimos deter os dardos da preocupação que vem no nosso dia a dia. O resultado, nós somos cada vez mais atingidos. Sozinhos, nós não conseguimos vencer este mundo e as preocupações. Bem, se na primeira situação você viu Daniel se defendendo com a sua própria espada das preocupações do dia a dia, na segunda você vê ele com um escudo tentando se defender dos dardos e conseguindo. Se na primeira situação os dardos são as preocupações, na segunda situação o escudo é o quê? Isso mesmo. Se você respondeu que é Deus, se você se respondeu que é uma maneira de se esconder atrás das palavras que estão aqui na Bíblia e botar em prática o que está escrito aqui, você está correto. É isso mesmo. Nós precisamos nos esconder atrás de Deus, atrás da palavra do Senhor. Precisamos confiar na palavra do Senhor. Veja, às vezes confiar na palavra do Senhor é difícil, é muito difícil. Olhe, por exemplo, o Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, e Jesus pediu para que Pedro viesse andar sobre as águas também. Lembre-se que não era uma água calminha, era no meio de uma tempestade. Isso foge da nossa lógica, foge da nossa física. Isso foge, nós não conseguimos entender. É sobrenatural o cuidado de Deus para as nossas vidas. Andar sobre as águas não é para pessoas que pensam como todo mundo. Andar sobre as águas é para aqueles que conseguem ver pelos olhos da fé. Isso que é depositar as nossas ansiedades em Jesus não é para qualquer um. É para você que não pensa igual a todo mundo, que pensa fora da caixinha, que consegue ver que existe alguma coisa além do que os nossos olhos podem ver e do que a nossa mente pode explicar. Isso se chama fé, faz parte de ter fé. Você lembra da história de Davi? Davi foi ungido rei quando ainda era criança. Veja, ele não se transformou em rei quando era criança. Ele recebeu a promessa de Deus de que seria o rei de Israel quando era uma criança. Depois de algum tempo, Davi foi crescendo, quando Saul era o rei, Davi começou a ganhar prestígio popular, as pessoas começaram a ver em Davi as qualidades de um homem de Deus, de um homem guerreiro, e Saul, vendo isso, ficou furioso. E Saul ficou invejoso e procurou matar Davi. E a Bíblia diz que Davi começou a fugir de Saul pelas montanhas, pelos desertos e se esconder de Saul em todo lugar. Veja que situação complicada. Imagina você sendo perseguido pelo rei e pelos soldados do rei constantemente, dia e noite. Você não ficaria preocupado? E Davi poderia pensar o que eu talvez pensaria, o que você também pensaria. Ei, peraí, eu não tenho promessa de Deus na minha vida? Deus não falou que eu seria o rei de Israel? Como que eu vou ser o rei? Já se passou tantos anos e eu ainda estou aqui fugindo no meio das montanhas, estou fugindo de um homem, estou fugindo de Saul. Mas Davi conseguiu reagir de uma maneira diferente, porque Davi teve o seu sistema resetado. E quando nós temos o nosso sistema resetado, a nossa confiança, aquele que nos faz o update diário das nossas vidas, que vai passando o antivírus diariamente nas nossas vidas, esse nos dá palavras e nos faz sentir o seu amor, que nos traz conforto e nos traz segurança. Olha só o que Davi escreveu. Abra lá em Salmos, capítulo 18, versículo do 1 ao 3. Eu te amo, ó Senhor,
minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Veja que Davi usou Deus como um escudo, como um rochedo. Ele tinha propriedade para falar sobre isso. Ele sabia o que era se esconder quando jogavam flechas nele. Ele sabia o que era ter uma proteção segura que realmente oferecesse segurança, oferecesse proteção para ele quando jogasse uma flecha, uma lança, ou quando viesse com uma espada sobre ele. E olha a comparação que Davi faz. Deus é o meu escudo. Davi era um homem que entendia de guerra e de batalha. Desde bem pequenininho ele já começou a ter contato com os exércitos. Vocês lembram que quando ainda era um jovem ele matou um gigante, experiente em batalhas? Dali em diante, Davi só foi se aprofundando, foi se tornando cada vez mais experiente na arte da guerra. Por isso, ele tem propriedade para falar que o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu rochedo. Veja, a Bíblia não diz que os dardos não vão vir contra nós. Eles vão vir. As preocupações, os problemas, as dificuldades do dia a dia, os coronavírus e outras doenças que provavelmente futuramente pode ser que venham, tantas coisas que acontecem vão vir. Mas não se esqueça que Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa fortaleza. E isso a gente só consegue entender quando a gente reset our system, quando nós resetamos o nosso sistema. Bem, eu estou fazendo essa aula partindo do princípio de que você já resetou, já pediu para que Deus resetasse o teu sistema. Como que eu faço isso? Simples. Você pede para que Jesus entre no seu coração e tome conta. Nessa oração, você entrega o controle da sua vida a Jesus e pede para Ele tirar do seu coração tudo aquilo que te impede de ter uma vida nova, de ser uma nova criatura. Assim é o reset. E você vai começar a viver uma vida de santidade. Você vai começar a ficar dia após dia tendo updates de novos aplicativos dentro de você. É a palavra do Senhor se renovando cada vez na sua vida. Muito bem. Se você ainda não resetou seu sistema, está aí uma oportunidade de com uma oração fazer isso. Agora, se você já resetou, pense nessas palavras. Não deixe que as preocupações do dia a dia tragam ansiedade, dificuldade e preocupação para você. Lembre-se de fazer oração como Davi. Senhor, Tu és o meu escudo. E sendo o meu escudo, eu confio que essas flechas de preocupações e de ansiedade não vão atingir a minha mente e o meu coração. Pense nisso, querido adolescente.